Fala, meu povo, bora para mais uma atualização de mercado. Ah, esse final de semana foi um pouco mais parado para o Bitcoin, a gente não teve muito volume. O mercado hoje começou um pouco mais aquecido também, muito reflexo do que eu venho falando aí nos últimos dias, de que a gente iniciou um novo ciclo de alta. Então, para mim, cara, a gente literalmente pegou o fundo do Bitcoin, a gente vai surfar uma alta absurda, né? Se você olha aqui, por exemplo, tempos gráficos menores, ah, eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, dentro desse vídeo, mas se você olha para tempos gráficos menores, a gente iniciou uma tendência de alta, tipo, muito clara, até mesmo em tempos gráficos maiores, né? O bull market mesmo vai se iniciar quando a gente ultrapassar essa região aqui dos 82, né, que aí é o último topo do mensal. Se a gente ultrapassar essa região aqui, a gente muito provavelmente vai iniciar esse bull market. Para mim, a gente está consolidando, né? A gente provavelmente vai ficar aqui dentro desse patamar por um tempo até explodir para cima, tá? Esse movimento do Bitcoin é super normal. Muita gente agora tá falando que isso é um bull trap, né? Alguma coisa do tipo que a gente vê que é um movimento de alta e aí o pessoal acha que é um movimento de alta para capturar liquidez para depois voltar a cair. Eu não tô acreditando muito nesse cenário, tô acreditando mais no cenário de que a gente de fato iniciou um novo ciclo de alta e o Bitcoin vai deixar muita, mas muita gente de fora, porque imagina que se você fosse uma instituição dentro do mercado, você não ia querer que as outras pessoas comprassem pelo mesmo preço que você. Então, qualquer correçãozinha do Bitcoin agora, vocês estão vendo que a gente está já iniciando uma alta absurda depois de uma correção. Ó, o tempo gráfico de uma hora, vocês podem ver, iniciou aqui uma correção desde o topo de 4%. Já caiu 4, já recuperou essa queda, já passou o topo anterior. Então, o Bitcoin ele vai dar muita pouca oportunidade agora para quem está de fora entrar. E aí vai iniciar aquele novo sentimento de que as pessoas ficaram de fora mais uma vez. Todo mundo vai comprar pelo preço de mercado. E isso vai desencadear, né, o que a gente fala de cada vez o preço do Bitcoin subindo cada vez mais, porque as pessoas não querem ficar de fora de uma alta, porque quando o mercado cripto sobe, ele sobe com muita força. Elas ficam com medo de ficar de fora e a gente acaba comprando pelo preço de mercado, que faz o preço subir, demanda começa a aumentar, a oferta deles você já sabe que isso é limitada, então a gente tem o preço do ativo subindo, tá? Agora, graficamente falando, né, a gente está aqui no tempo gráfico de um dia completamente sobrecomprado, né? O RSI está extremo aqui em sobrecompra, ó, extremo em sobrecompra, mas isso não significa muita coisa. O RSI pode ficar sobrecomprado por uns dias ou consolidar dentro dessa região aqui até esfriar um pouco esse RSI para subir mais, é o que eu acredito que vai acontecer, tá? Então eu não faço absolutamente nada agora, eu só seguro as posições mesmo que eu já tenho comprado em Bitcoin e em outras criptomoedas, porque eu não acho que é o momento razoável agora de você realizar nada. É, o ruim seria se a gente perdesse aqui o patamar de 68, 70 de novo, perder esse patamar aqui. Aí sim eu já começaria a olhar isso como um bull trap, mas por enquanto, cara, isso daqui tá muito saudável pra gente continuar subindo. Então eu vou manter minhas posições. Ah, Felipe, qual a estratégia do momento? Cara, absolutamente nada. Você tem que entender que as movimentações elas já foram feitas. A gente comprou o que a gente tinha que comprar nos 63, nos 64, comprei um pouco nos 65 também, nos 62. Cheguei a comprar nos 61.500 também, que foi o melhor preço que eu consegui executar alguma ordem ali. Mas depois que o mercado sobe, ele não para. E um dado muito interessante é que essa subida do Bitcoin, né, em 3 dias, ele saiu da casa de. Vamos botar aqui 4 dias, né? Subiu 25% em 4 dias, 4, 5 dias. Ela foi desencadeada por encerramentos de posições short, ou seja, quem estava acreditando na queda teve que encerrar a posição para recomprar. Não foi um movimento baseado em, eu quero alavancar as minhas posições, ou seja, não foi desencadeado esse movimento de alta pelo pessoal que está long, alavancado e se alavancando cada vez mais, que isso seria não muito saudável. Foi o pessoal short que teve que encerrar a posição para recomprar o Bitcoin a mercado. Então, quando a gente tem um short squeeze, né? O short squeeze, ele normalmente indica que a gente se iniciou um novo ciclo a partir do ciclo de baixo, né? E se encerrou o ciclo de baixo, se iniciou um novo ciclo de alta. Então, a minha estratégia agora vai ser manter as minhas posições enquanto o Bitcoin se mantiver aqui na casa de 75, 76, 73, 74. Para mim tá tudo ainda muito saudável. Não vou encerrar absolutamente nada, vou manter essas posições na minha carteira enquanto ele me diz isso. E aí, duas coisas que o pessoal tá me perguntando agora. Pô, Felipe, como é que você vai fazer para realizar essas posições, né?
Se você vai tirar tudo de uma vez do mercado, como que você vai fazer? Eu tenho 2 alvos aqui e eu preciso que vocês entendam que não necessariamente se o Bitcoin chegar nesse alvo eu vou encerrar a posição. Por quê? Eu preciso ver como o preço vai reagir àquela região determinada para saber se eu encerro ou não minha posição. Então, existem 2 cenários aqui. Para mim, o Bitcoin está caminhando aqui para o primeiro alvo, que seria aqui essa região de 84 a 87, tá? 84 a 87, que é uma região de captura de liquidez no tempo gráfico semanal. Bitcoin pode simplesmente fazer isso aqui, né? Capturar liquidez e voltar a cair. Mas eu preciso ver como o preço vai reagir, porque se o preço consolidar aqui e formar fundos ascendentes, isso significa que a gente vai ter mais alta. E aí, por que que eu vou encerrar uma posição desde os 63 mil se eu estou acreditando em mais alta? Então, eu tenho que ver como o Bitcoin vai reagir naquela região para saber se eu vou vender ou se eu vou é, continuar com a minha posição comprada. Até o momento, se você der uma olhada aqui no tempo gráfico de 1 hora, o Bitcoin ele tem formado aqui, ó, 4 horas, né? Tem formado fundos ascendentes, né? Então, aqui, ó, fundo ascendente, né? Então, enquanto ele se mantiver nessa tendência de alta, não tem por que eu encerrar uma posição. Seria deixar dinheiro na mesa. Só porque eu tô querendo encontrar um outro fundo perfeito, ou enfim, talvez um fundo que nem apareça para mim, né, e para muita gente inclusive, tá. Então o que que eu vou fazer? Segurar as minhas posições, eu tô muito paciente, o pessoal começa a ver um lucro, né, que, cara, eu lucrei nesses 4 dias de mercado, algo que eu nunca achei que eu fosse lucrar na minha vida, pelo menos em 4 dias do mercado subindo. Se o mercado continuar subindo, não é só porque eu tô lucrando bastante que não significa que eu possa lucrar mais, né. É óbvio que aqui a gente tem que trabalhar muito a mente para não ser ganancioso também, mas enquanto eu vir o Bitcoin, né, formando fundos ascendentes, não teria por que eu encerrar essa posição, tá? Se o Bitcoin fizesse algo do tipo, começasse a formar topos descendentes, óbvio que eu ia colocar esse dinheiro no bolso, encerrar a posição, mesmo que não com lucro máximo, mas com lucro, porque aí sim ele pode buscar patamares menores. Enquanto ele continuar formando esses fundos ascendentes aqui, eu ainda estou comprado, seguro minhas posições e vou ficar bem tranquilo aí com o que ele vai fazer para os próximos dias, tá? E aí, só para a gente consolidar um pouco a estratégia que a gente tem utilizado no Águias, né? A gente teve aqui, ó, uma subida no diário e a gente formou uma base de preço aqui no tempo gráfico diário, né? Então, a gente teve toda essa movimentação e a gente formou essa base de preço. Essa base de preço normalmente é formada numa hora em sobrevenda, tá? Que foi exatamente o que aconteceu aqui, ó, quando o Bitcoin pegou, ó, o fundo ascendente aqui, pegou, tocou na linha verde e continuou subindo, tá? Isso vai acontecer muito dentro desse ciclo de alta, a gente entender como que funciona a estrutura de fundos e topos ascendentes para usar o RSI ao nosso favor, a gente consegue identificar justamente essas melhores oportunidades, comprar aqui quando está em 1 hora sobrevendo e subir, ou até mesmo 4 horas em sobrevenda, que às vezes acontece muitas poucas vezes em ciclo de alta, mas normalmente é onde surgem as maiores oportunidades. Quando o Bitcoin sobe, ele sobe forte. E aí, qualquer 15 minutos em sobrevenda já é uma oportunidade de compra. O pessoal acaba inserindo muita liquidez no mercado para conseguir pegar o Bitcoin. E aí, o pessoal que fica esperando a oportunidade perfeita nunca consegue entrar no mercado de fato, tá? E, bom, vamos lá, atualizando aqui, você pode ver que mesmo com o tempo gráfico diário em sobrecompra aqui, o tempo gráfico semanal ainda está neutro, e o tempo gráfico mensal, melhor ainda, neutro. Então, cara, eu tô muito paciente, não tô querendo realizar posição nenhuma por agora, ainda mais com esse candle aqui imenso, que vai acabar em 7 dias, não teria por que eu fazer qualquer tipo de movimentação agora. Só para trazer aqui para vocês, mantenho o meu long Bitcoin aqui, tá? Aberto, público, né? Eu sempre prezei muito pela transparência do meu dinheiro, então tudo que eu faço aqui, ele reflete. E eu também estou comprado com ele, só que aí numa carteira externa, né? Tirando da corretora, no mercado spot, que eu deixo lá para as minhas, pro ciclo mesmo. Então só vou encerrar essa compra de Bitcoin que eu fiz no mercado spot daqui um bom tempo, quando a gente chegar ali, talvez em 180, 200, 250 mil dólares, que eu acredito que vai ser o topo. Mas tem muito chão ainda para andar até o topo. E a única coisa que eu vou fazer nesse tempo é segurar o que eu comprei e fazer trades com o passar do tempo. Imagina que eu separei uma estratégia, né? Eu defini uma estratégia que foi comprar nessa região, né, de 64
a 54. Então, toda hora que o preço voltava nessa região aqui de 64 e 54, eu colocava mais um pouco do meu dinheiro, o Bitcoin subiu, eu não faço absolutamente nada agora. Mas sobrou dinheiro em caixa. O que que eu vou fazer? Me desesperar e comprar o Bitcoin no mercado? Não. Eu vou usar esse dinheiro em caixa para outras oportunidades que vierem mais para frente. Eu não fico desesperado para querer entrar em todo momento, né? Vão ter outras criptomoedas subindo, criptomoedas menores que eu posso me alavancar nelas, esse movimento de alta assim de um dia para o outro, ou de 2, 3, 4, 5 dias, que eu acabo pegando um pouco mais, um pouco menos de dinheiro e alavancando mais ele para conseguir potencializar os meus resultados. Então, já tenho a minha parte comprada no mercado spot, né, que é o mercado tradicional que eu queria. Se sobrou algum dinheiro, no caso sim, eu vou pegar esse dinheiro para futuras oportunidades, com trades em futuros, com alavancagem, que a gente vai surfando essa alta com o passar do tempo, tá? Não se desespera se você não entrou, vão surgir oportunidades. Eu, se fosse você agora, não entraria a mercado assim só porque você tá num FOMO absurdo. Esperaria sim uma oportunidade, porque o mercado sempre entrega algum tipo de oportunidade, principalmente em outras criptomoedas menores, tá? Vou passar todas essas oportunidades para quem é do Águias, tá? Então, se você ainda não tá lá dentro, né, comenta aqui para ver se vê a demanda aí para abrir talvez uma nova turma. Eu ainda não tenho pensado muito nisso, tenho focado diretamente com os alunos que já estão ali dentro, né? Focando só em mandar as minhas operações e todas as atualizações e o que é necessário para eles, mas quem sabe futuramente com o mercado subindo para o pessoal que é público também não ficar de fora de uma alta aí que a gente possa enfrentar, beleza? Mas para mim tudo muito saudável, então fundo ascendente é esse fundo aqui que a gente formou, então tem essa linha aqui. A gente formou esse fundo aqui, ascendente esse fundo, então o Bitcoin provavelmente aqui vai continuar subindo. Esse é o meu cenário de agora. Em relação ao Ethereum, Ethereum é mais forte do que o Bitcoin, tá? Isso porque a dominância do Bitcoin está caindo, o dinheiro está circulando para as altcoins. Aqui a gente tem uma região de suporte muito forte, formou fundo ascendente a esse, que é fundo ascendente a esse. Então a gente ainda, para mim, Ethereum, esse ciclo vai ser uma das protagonistas por conta da tokenização. E seguro também a posição comprada em Ethereum. Eu tenho uma proporção ali de 70% Bitcoin e 30% Ethereum, que à medida do ciclo eu vou convertendo meus Bitcoins em Ethereum, porque o ciclo funciona dessa forma. Primeiro o pessoal compra Bitcoin, depois Ethereum, depois as criptomoedas menores, e aí a gente vai se alavancando. Mas vai dar pra gente fazer muita grana nesse ciclo de alto. Espero que vocês fiquem tranquilos. Se você não comprou, espera, sempre vai surgir uma oportunidade. Eu vou mandar dentro do Agis, isso é tranquilo. E em relação a possíveis reentradas, tá? Primeiro, Circle, né? Que é uma ação que eu comprei também para surfar esse ciclo, né? Teve uma movimentação forte de alta esse mês. E o que eu esperaria para ela, cara, no momento de agora, seria um fundo ascendente. Seria um fundo ascendente aqui no tempo gráfico diário, tá? Então, uma hora entrando em sobrevenda, para mim é uma ótima oportunidade. Se convergir dela fazer isso aqui, ó, e aí pegar aqui o uma hora em sobrevenda, né, com a linha verde subindo, pegar uma hora em sobrevenda, eu entraria nessa oportunidade depois para continuar a subir, tá? Pode ver aqui, a gente tem fundos ascendentes se formando, tá? Então a gente teve esse fundo aqui, esse fundo aqui, esse fundo aqui, esse fundo aqui. Então uma hora ela vai buscar por um fundo em tempo gráfico maior e depois continuar subindo. Quando ela buscar por esse fundo em tempo gráfico maior, é onde eu vou estar vendo que a oportunidade de fato está começando a entrar na Circle e vejo uma possibilidade de reentrada. Mas eu também já montei minha posição, então só vou segurar ela. O meu alvo para Circle é US$ 400. Ah, mas Felipe, preço acima de IPO? Eu comprei essa ação assim, imaginando muito um uso muito grande do SDC, pelo menos nesse ciclo, por conta da tokenização. Então, eu vou deixar simplesmente aqui meu alvo em US$ 400 e vou carregar. Né? Quando você faz um trade desse, né, que a gente fala que é um position trade, que é um trade que você deixa um pouco mais de tempo na sua carteira, eu não fico muito olhando, não. Eu já montei minha posição, deixo ela lá em carteira até o momento que for de encerrar, que seria no final do ciclo de alta, tá? Que é uma posição comprada mesmo, não pago taxa, só comprei ação e vou deixar a ação dentro da minha carteira. Quanto a Ondo, né? Onde seria a reentrada de Ondo? Esse candle aqui do semanal ele é muito, 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 muito bonito, muito positivo para continuar subindo, tá? O que eu buscaria se fosse você seria um fundo ascendente a esse fundo aqui do diário, né? Que seria esse aqui, ó. Então, qualquer coisa acima desse fundo aqui, para mim, é continuação de tendência de alta. Então, colocaria provavelmente minha ordem.
nessa região aqui, ó, nessa região, preço vem aqui, pega, e aí depois continua subindo, mas o meu stop, para quem ficou de fora, ficaria logo abaixo desse último fundo aqui, então você tem um trade com um risco-retorno muito positivo, né? Se ele voltar ali se ela voltar ali pro topo, a gente tem aí um trade de 7 para 1. Mas minha posição em Ondo, ela é comprada no mercado spot também, então tô super tranquilo para qualquer tipo de movimentação aí. Se ela voltar a cair para 0,3, também vou continuar com ela na carteira, porque eu quero surfar esse ciclo inteiro, então não tô muito preocupado. No final é isso, galera. Tô fazendo atualização de mercado todo santo dia. Se você gosta, deixa o like no vídeo. Isso é muito importante. Se inscreve no canal também. E eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você fazer a abertura de conta na MaxC, que é a corretora que eu estou utilizando para esse ciclo. Eu tenho um mini curso. Se você não usa a MaxC, também vou deixar um mini curso aqui na descrição desse vídeo para você entender como funciona a corretora, como depositar o seu dinheiro, como comprar seu primeiro Bitcoin usando a MaxC. Corretora muito boa para você fazer trade, comprar Bitcoin, até mesmo suas posições no spot, se você quiser transferir para uma carteira externa. Enfim, a corretora que eu estou utilizando no momento. Parei de utilizar qualquer outra por conta do que ela tem entregado aí em termos de volume e até mesmo crescimento de market share dentro do mercado brasileiro e na América Latina. Beleza? E se você gosta de atualização, mais uma vez não deixe de se inscrever. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!